Fala galera, beleza? Bom, a proposta desse vídeo é apresentar meu projeto, meu programa em Shell da faculdade. Sou aluno de redes de computadores da Faculdade de Tecnologia de Osasco, FATEC Osasco. E aqui eu vou apresentar um pouco das funcionalidades, né, do meu projeto em Shell, do meu programa em Shell. E vou explicar um pouquinho como é que eu fiz cada funcionalidade, como é que funciona, qual o serviço que apresenta, o que ele faz. Vou explicar tudinho. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou dar um run aqui, vou entrar no meu arquivo, no meu programa em Shell. Aqui é só um comentário que eu fiz, né? Identificando que o programa é meu e o FATEC Osasco, projeto e a versão. Bom, aqui onde está esse eco, que eu fiz um menuzinho. Então, se o usuário digitar M para iniciar o menu, ele vai digitar, ele vai fazer vai vir para um laço, né? Vai pular para um laço e vai fazer, enquanto for verdade, ele vai fazer um teste lógico. Então, se a variável menu tiver o conteúdo igual a M, então ele vai exibir o menu, que entra nessa parte aqui, ó, menu. Escolha o tipo de serviço. Aí eu vou apresentar um pouco desses serviços, né? O que são esses serviços do meu programa. E então, começando aqui eu coloquei aqui como configuração da tabela hosts, né? Eu coloquei abreviado ali, senão ia ficar muito grande e não ia ficar legal. Bom, então configuração da tabela hosts. O que faz o meu programa em relação à tabela hosts? Ele faz o seguinte. Aqui ele vai digitar, se for o OPC, ele vai cair aqui. Você escolheu configurar a tabela hosts. E aí eu vou pedir para o usuário, por favor, digite o IP. Tá ok? E aí ele vai armazenar o IP que o usuário colocou nessa variável aqui. Nessa variável, IP hosts. Logo em seguida ele vai pedir para atribuir um nome a esse IP. Então, esse IP, né? Então ele vai atribuir essa variável aqui, name host. Logo depois eu vou acrescentar essas informações, essas variáveis, conteúdo dessas variáveis lá no /tc/hosts, lá no arquivo hosts. Então eu coloquei a caminho aqui /etc/hosts e eu coloquei esses dois sinal de maior para acrescentar. Se é um só, ele substitui, por isso que eu coloquei dois. Ele substitui o que tem lá dentro no arquivo, e não é isso que eu quero acrescentar cada vez que ele quiser colocar novos IPs com outros nomes, né? Bom, aqui eu coloquei para ele dormir sleep 3 por 3 segundos. Então eu dou uma dormida, né? Por 3 segundos. E aí fala que seus parâmetros foram adicionados com sucesso. E aí vem logo se ele deseja efetuar o ping para o novo host adicionado. Então aqui já fala, né? Para o novo host adicionado. Então ele só vai conseguir pingar, né? Caso ele fala que quer pingar, né? Se digitar assim, ele só vai pingar no aquele último IP e host que ele acabou de adicionar pelo programa, né? Lógico. Então ele só vai pingar assim. E aqui tem o read post, né? PH host, né? Que é onde ele vai armazenar essa resposta do usuário, que é sim ou não. E então vai fazer o teste lógico, né? Se for sim,
se o conteúdo do ph host for igual a S, né? Ele vai pedir para fazer essa parte aqui, ó. Então, quantos pacotes deseja enviar? Bom, aí aqui logo tem uma variável, que eu já vou dizer o que é ela, esse npack. Esse npack é o número de pacote que ele quer enviar. Então ele vai armazenar nessa variável. Bom, depois ele vai falar que o ping pelo nome do host iniciará em breve. Vai dar uma dormida de 2 segundos. Aí vai entre esse comando aqui, ping "-c", aí essas duas variáveis, name host e npack. O que quer dizer esse comando e por que tem essas duas variáveis aqui? Ping "-c" é para eu controlar o número de pacotes que eu quero requisitar ao endereço destino. Por exemplo não, né? Na verdade eu vou explicar essa variável aqui. Então, por exemplo, se ele colocou 3 pacotes, ele vai requisitar 3 vezes, vai enviar 3 pacotes, vai pingar 3 vezes com esse P. E o name host é o seguinte, o name host aqui ele vai colocar para pingar não pelo número do IP, mas pelo nome que ele adicionou na tabela host. Por exemplo, se eu coloquei lá o 92.168.10.10 e no meu nome do lado do IP Gabriel, ele vai pingar pelo meu nome. Ele vai fazer ping "-c", e vamos supor que eu quero 3 pacotes, 3 e o meu nome, Gabriel. Por isso que eu coloquei esse name host. Aqui é o contrário. Em vez de ele fazer pelo nome, ele vai fazer pelo endereço IP. Então ele vai fazer pelo 92.168.10.10, em vez de fazer pelo meu nome. Essa é a diferença. Aí ele vai dormir vai dormir por 2 segundos. E aí ele vai entrar no elif. O elif é se caso ele não queira fazer o ping. Então se ele não quiser fazer o ping, aí vai dar essa quebra de linha e vai finalizar. E vai voltar para o menu. Porque todo o código, a maioria do código, o código inteiro na verdade, ele está dentro de um laço. Então, por que eu fiz isso, né? Para o programa ele não encerrar após cada funcionalidade que ele fazer, porque senão ele vai ter que executar o programa de novo. Então eu coloquei já ele dentro de um laço que quando ele terminar determinada função, determinado serviço, ele exibe o menu novamente e aí pergunta se ele quer sair, se ele quer sair do programa, se ele quer fazer um compartilhamento Samba ou configuração de rede, entendeu? E aí, por isso que eu coloquei dentro de um laço. Por isso que aquele laço lá, enquanto for verdade, execute sempre o menu após cada funcionalidade. Bom, aqui você escolheu configurar o NetPlan. Aí eu pergunto pro usuário: deseja fazer o backup do arquivo 50 Cloud init, tanana, tanana. Aí ele vai responder sim ou não. Aí já sabe que vai entrar num teste lógico, né? E aí ele vai fazer a cópia. Se ele digitar aqui sim, ele vai fazer a cópia aqui, ó, bkpp do arquivo original. E aí vai mandar uma mensagem: backup feito com sucesso. Se não, elif, né? Que é uma condição lógica contrária do if. Bom, se ele digitar que não, é lógico que o backup não vai ser efetuado. Então não faço nada.
dou uma quebra de linha e termino. E aí exibo o menu. Vai ficar mais fácil quando eu executar. Vai ficar mais, acho que, mais visível. Bom, aí eu falo, deseja o IP estático ou automático? Então, se ele quiser estático, ele vai ter que digitar o IP lá 92, tananã, tananã, tananã. E aí ele vai desligar o DHCP onde estava true, ele vai ficar false. Se ele quiser o automático, aí ele não vai precisar digitar nada, não vai precisar digitar o IP. Então aí ele vai ficar true. Então aqui ele vai entrar mais um teste lógico, porque sempre quando tem uma pergunta para o usuário, você tem que ser seguida de um teste lógico. Ainda mais as perguntas sim ou não, você tem que ter sempre um teste lógico, senão não faz sentido. Bom, pelo menos foi assim que eu consegui desenvolver esse programa. Aí ele fala que você escolheu configurar estaticamente e aqui logo após ele fala, por favor digite o endereço IP. Como ele escolheu estático, então ele vai ter que digitar o endereço IP. Aqui é o seguinte, aqui eu peguei a mesma estrutura do 50 Cloud Init e fui fazendo as indentações, porque se não tiver indentação ele não consegue entender que aquilo ali é o parâmetro correto. Então deixa bem indentado. Aqui é a variável onde ele vai digitar o IP dele, né, do usuário. E aí ele vai jogar nessa parte, barra 24 bits, e o DHCP4 false. Se ele quiser automático, vai estar esse aqui vai estar comentado, e aqui onde está false no DHCP, onde está false, ele vai ficar true. Só isso que muda. E aqui ele substitui, né, diferente lá do outro que estava 2, aqui é um só, porque tem que substituir. E aí eu pergunto, deseja visualizar as alterações? Aí ele responde sim ou não, e obviamente entra em mais um teste lógico, aí aplicando as atualizações, dorme por 3 segundos, depois dorme mais 1 segundo e apresenta o código, o arquivo com as alterações feitas. E aqui um senão, né, se ele não quiser, e aí não apresenta nada, só pula a linha, dá uma dormida por 3 segundos, mostra esse aplicando atualizações e encerra. Bom, aqui é o que eu já falei, né, que se ele escolhesse automaticamente ia ficar comentado e o DHCP ia ficar verdadeiro, true. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, legal. Tem um compartilhamento samba aqui. Que se ele quiser. Eu coloquei aqui, ó. Tá tudo aqui. Tudo que o programa faz tá aqui nesse menu, ó. Configuração da tabela host, configuração do netplan, compartilhamento samba e informações sobre o autor que achei legal colocar. E eu dei uma inovada lá, acho que ficou bem legal. Já vou falar o que eu fiz. Então eu vou entrar ali na parte do compartilhamento samba, parte do código. Aqui, se ele escolheu a opção 3, ele quer o compartilhamento samba. E aí ele vai apresentar iniciando configurações, dorme 5 segundos. Achei legal essa parte que ele dorme, porque se for muito rápido assim a pessoa não consegue visualizar. Acho que é bacana colocar uns segundozinhos de retardo aí no programa. Aí ele pede o nome do grupo de trabalho, né, que os parâmetros lá do Samba para você conseguir fazer um compartilhamento. Então ele pede o nome do grupo de trabalho, pede o nome do compartilhamento, pede o nome do usuário. Aí se esse usuário não existir, ele vai criar um, mas se também existir, ele vai aparecer que esse usuário já existe.
que isso é uma coisa que o Samba já tem. Então eu já aproveitei e coloquei no meu código. Aqui eu coloquei só essa mensagem para escolher uma senha para o usuário. Adicione um comentário e tudo essas usuário, nome de compartilhamento, nome de grupo, tudo eu deixei uma variável embaixo, uma variável diferente. Bom, aí aqui entra no padrão de segurança. Se o usuário quiser público ou privado, o que é esse público? Esse público é um parâmetro que eu pesquisei, né, do Samba, que ele tem uma funcionalidade que, se você deixar público, todos os usuários conseguem acessar esse compartilhamento. E o privado é que só determinados usuários que você especificar, né? Por exemplo, cria um usuário Beltrano. Só o usuário Beltrano consegue acessar com aquele nome de usuário e a senha que você vai colocar no programa. Então, aí eu coloquei para ele escolher o público ou privado. Aí vai ter o teste lógico e os parâmetros aqui do Samba para conseguir fazer o compartilhamento. Aí tem os parâmetrozinhos aqui. E aqui eu dei um systemctl restart cmbd para reiniciar o Samba, o servidor Samba. E aí um senão, né? Esse senão é se ele escolher, né, no caso aqui, o privado. Se ele escolher o privado, aí vai estar o var user, que é a variável onde ele colocou o usuário, né, porque se é privado, então vai ter que colocar o usuário, o usuário que vai ter acesso a esse compartilhamento. Bom, aí eu fecho aqui com FI, eu fechei os ifs. E aí, voltando lá em cima, eu falei que tinha colocado essa nova funcionalidade aqui no meu programa sobre o autor, né? Eu vou falar um pouquinho o que eu fiz. É pequenininho aqui essa parte, né? Mas achei legal, porque se você for ver bem, se eu colocar para rodar aqui o meu código, bom, se colocar aqui para rodar, vou apertar o 4, ele exibe as informações sobre o autor. Mas se você percebeu e for lá no meu código, vai ter que não tem as minhas informações nessa parte. Então, o que eu fiz? Eu dei esse comando aqui, ó, java prog info. Esse java prog info, eu criei um programa em Java que ele tem as características, tem umas APIs que eu coloquei lá que lê um arquivo externo, o conteúdo de um arquivo externo. Mas detalhe, esse arquivo o arquivo e o programa em Java tem que estar no mesmo diretório que o programa em Shell, e o arquivo txt tem que estar no mesmo, todos tem que estar no mesmo arquivo, resumindo. Todos os tem que estar no mesmo diretório. Então, se eu der um ls aqui, o proginfo.java tá ali e o autor.txt também tá ali. Eu vou entrar no arquivo em Java. Bom, aqui tá o meu arquivo. Aqui eu falei que eu tinha importado, né, as APIs. Opa, são essas aqui para ler, para conseguir ler o arquivo externo. E aqui está o arquivo que eu instanciei aqui. Na verdade, eu instanciei um objeto para esse arquivo, que é o objeto arc. E aí esse arc, ele chama na verdade ele cria um arquivo vazio, mas esse arquivo eu já criei fora, né, já preenchi ele com as minhas informações.
E aqui é um construtor que recebe o objeto, que é esse objeto aqui, fr. Na verdade é o objeto arc. Bom, aqui esse buffer é para eu conseguir ler. E aí eu coloquei um laço. Enquanto aqui, né, enquanto houver mais linhas, ele vai lendo a próxima linha, faz algo com aquela linha, né? Nesse fazer algo com a linha, ele vai pular a linha para ler a próxima, né? E aí esse br.close e esse fr.close ele fecha os recursos. Bom, o programinha ficou pequenininho, mas ficou funcional em Java. E aí eu consigo fazer essa conversação entre o shell e o programa em Java. Eu vou mostrar aqui agora o meu arquivo txt. Pode ver que ele está separado, ó. Tá separado ele não está dentro do shell, não está dentro do Java, ele é um arquivo próprio para eu colocar as informações do autor. E aí eu achei bacana fazer isso. E aí voltando lá pro meu programinha em shell, ele faz isso aqui. Ele executa o programa Java, o meu programa em Java, que vai buscar esse arquivo externo e vai ler e apresentar aqui dentro, meio que embutido no shell, na programação em shell, no meu programinha em shell. Bom, é isso. Esse é o meu projeto e valeu aí pela atenção. Espero que tenham gostado. Valeu!